Nos Estados Unidos, cruzar a linha de um único condado pode, estatisticamente, reduzir sua expectativa de vida em 10 anos. Em alguns condados, as pessoas morrem, em média, antes de completar 68 anos, menos do que em partes da África subsaariana. E a diferença entre viver e morrer muitas vezes se resume a uma coisa: quão longe você está de um hospital. Uma mulher grávida em estágio avançado luta para respirar no banco de trás do carro. O parto estava previsto para daqui a 4 dias. Em vez disso, ela morre no banco de trás daquele carro a apenas 3 minutos do hospital. Isso não deveria ter acontecido. Não se esperaria isso em um lugar com sistema de saúde funcionando. Mas essa mulher, ela era de Humphreys, no Mississippi, um condado onde o conselho médico é dirigir feito louco. É assim que a falta de hospitais se manifesta nos Estados Unidos. Os americanos gastam pelo menos o dobro por pessoa em saúde do que praticamente todas as outras democracias de alta renda. Isso é um fato. Mas apesar de todo esse gasto enorme, os Estados Unidos estão perto do fim da lista desses mesmos países quando se trata de resultados gerais de saúde. Mais dinheiro significa pior saúde. Mas essa não é uma história sobre o país inteiro. Nem todos os americanos nascem iguais. O local importa. O problema de saúde nos Estados Unidos não se limita a bairros, é sobre estados inteiros. Mas se olharmos mais de perto, também se trata de condados. Condados onde os dados estatísticos de saúde são comparáveis aos de algumas das nações mais pobres do mundo. Entre os estados, você pode ver uma diferença de até 10 anos na expectativa de vida. Ao cruzar do Mississippi para o Tennessee ou da Virgínia Ocidental para a Virgínia, em poucos quilômetros, a diferença estatística em quanto tempo você vai viver pode chegar a uma década. A fronteira muda completamente o resultado. Por exemplo, se você nascer em Massachusetts, Connecticut ou Nova York, provavelmente vai viver até cerca de 79 anos ou mais. Se você nascer no Mississippi, Virgínia Ocidental ou Alabama, talvez não chegue aos 71 anos. E em alguns condados, essa diferença não para em 10 anos. Ela dobra, ela triplica. E não se trata de um pequeno grupo de pessoas. Milhões de americanos podem esperar viver uma vida relativamente curta, e é aí que o sistema deixa de funcionar. Os dados apontam para 3 pontos críticos específicos onde o sistema já entrou em colapso. Condado de Pemiscot, Missouri, Condado de McDowell, Virgínia Ocidental e Condado de Humphreys, Mississippi. Você não os conhece, mas se tivesse nascido lá, eles definiriam quanto tempo você viveria. Nos Estados Unidos, seu CEP é um dos maiores indicadores de quanto tempo você vai viver. É mais forte do que sua genética, mais forte do que seu estilo de vida, mais forte, em muitos casos, do que sua renda. Os dados mostram que, se você nasceu no condado de Pemiscot, Missouri, há uma grande chance de que você não chegue aos 80 e poucos anos. Estatisticamente, há uma probabilidade muito alta de que você tenha morrido muitos anos antes, porque a expectativa de vida média lá é de apenas 67,4 anos. Atualmente, esse condado no cinturão da Bíblia é lar de quase 15.700 pessoas. Já foi muito mais, mas ao longo dos anos, as pessoas têm se mudado. Um dos motivos é a pobreza. Com a renda per capita média em apenas $26 mil, é um dos condados mais pobres dos Estados Unidos. E também é um dos piores lugares para encontrar atendimento de saúde. Seu único hospital está à beira de fechar há anos. Se ele fechar, os prontos-socorros mais próximos ficam a 30 a 80 quilômetros de distância. E, em uma emergência médica, atrasos podem ser fatais. É possível sobreviver a ataque cardíaco, hemorragia intensa, overdose e sepse com tratamento rápido. Sem isso, são fatais. Para quem tem doença crônica, fazer tratamento regular pode ser difícil. A proporção de pacientes por médico de atenção primária é de 2.500 para 1, quase o dobro da média dos Estados Unidos. Mais de 80% dos médicos dos Estados Unidos atuam em áreas urbanas, uma concentração geográfica que reflete o mapa de fechamento de hospitais e deixa grandes regiões rurais criticamente desassistidas. E Pemiscot está longe de ser o pior caso. Em toda a região do delta do Mississippi, receber atendimento médico pode ser uma tarefa difícil. Se você nasce no condado de Humphreys, a expectativa de vida é de apenas 67,2 anos. Em 2013, o único hospital do condado foi fechado. Sem pronto-socorro, sem retaguarda. Se algo acontecer,
Agora você vai se ver correndo pelos campos agrícolas do Delta até o hospital mais próximo, que fica a cerca de 25 a 45 minutos de distância. E o padrão não para por aí. O condado de McDowell, na Virgínia Ocidental, perdeu sua indústria do carvão e nunca se recuperou. 17 mil pessoas ficaram para trás em um lugar onde a economia entrou em colapso e o sistema de saúde colapsou junto. A expectativa de vida aqui é de cerca de 60 e poucos anos menor que em outros países em desenvolvimento, e os resultados de saúde são muito ruins. Não é só um problema de drogas, mas também de obesidade, doenças mentais, deficiências nutricionais e doenças crônicas. Essas pessoas precisam de atendimento hospitalar ao adoecer. Eles precisam de médicos para orientá-los, mas a única opção deles, o Hospital Comunitário de Welch, está sob grave ameaça depois que uma tomada de controle planejada para salvar o hospital fracassou em 2024. Não há obstetra no país. As mulheres precisam dirigir por mais de 1 hora para dar à luz. Esse padrão se repete em um arco geográfico que vai do delta do Mississippi até os Apalaches Centrais, um corredor onde os mapas de expectativa de vida se encaixam quase perfeitamente com os mapas de fechamento de hospitais. É a mesma situação para milhões de pessoas espalhadas por todo o sul rural, que agora enfrentam um futuro em que o único hospital local está à beira da extinção. Existem apenas cerca de 2.000 hospitais rurais em todos os Estados Unidos. Isso indica que cerca de 1/3 do sistema já sumiu ou está prestes a colapsar, especialmente no delta do Mississippi, Apalaches Centrais, regiões de fronteira do Texas e partes das Grandes Planícies. E quando eles fecham, as taxas chocantes de expectativa de vida no sul rural provavelmente vão cair ainda mais. Quando um hospital fecha, não é só um prédio que desaparece, é o tempo que desaparece, é a sobrevivência que desaparece. No condado de Clark, Alabama, o Centro Médico Regional de Thomasville foi inaugurado em 2020. Os moradores do condado ficaram aliviados por ter o que a mídia dizia ser equipamentos de última geração. Mas em 2024, o hospital já estava fechado. Atualmente, em Clark, se os pacientes tiverem uma emergência de trauma grave, eles precisam viajar 90 minutos até a cidade de Mobile. Esse tempo de espera pode fazer com que condições tratáveis virem danos permanentes ou levem a mortes desnecessárias. Onde as taxas de expectativa de vida são baixas, quase sempre há pobreza. E quando há pobreza, muitas pessoas usam o Medicare. 2,6 milhões de pacientes cirúrgicos do Medicare em áreas rurais viajaram, em média, 1 hora só para conseguir atendimento. E acredita-se que 1/3 de todos os americanos agora não tem acesso a cirurgias em tempo hábil e acessíveis. No Alabama, um estado que tem algumas das menores expectativas de vida por condado, 23 hospitais rurais, cerca de metade do total rural do estado, estão na lista dos que mal conseguem se manter abertos. Se você sobrepuser o mapa legislativo de 2024 a esses fechamentos de hospitais, uma nova crise fica evidente. Segundo essa legislação proposta, os gastos com o Medicaid podem ser reduzidos em mais de 100 bilhões de dólares na próxima década, e as áreas rurais provavelmente serão as mais afetadas. Se o Congresso reduzir a taxa de contrapartida federal, ou seja, a parte que o governo federal paga, os estados terão que cobrir a diferença. E alguns não vão conseguir pagar. Quando a Affordable Care Act foi introduzida em 2010, alguns estados se recusaram a expandir o Medicaid. A justificativa era que mais pessoas com seguro privado reduziriam a pressão no orçamento estadual. Certos ou errados, o resultado foi o mesmo. Milhões de pessoas ficaram sem cobertura nas partes do país que mais precisavam. Mas outros estados que expandiram o Medicaid agora enfrentam cortes que podem remover essa cobertura. Isso também não é coincidência. É uma decisão política disfarçada de questão geográfica. O resultado pode ser que milhões de americanos percam a cobertura de saúde e até 2034 esse número pode chegar a 16 milhões. Isso em um país onde milhões de pessoas já têm uma expectativa de vida menor do que em alguns dos lugares mais pobres do mundo. Hospitais rurais simplesmente não são lucrativos. É realmente simples assim. Eles dependem fortemente do Medicaid e do Medicare, e esses pagamentos muitas vezes não cobrem os custos, então eles têm prejuízo. Eles ou fecham as portas ou são comprados por sistemas de saúde maiores. No papel, pode parecer um pacote de resgate, mas na prática é consolidação.
E isso significa cortar o que não dá lucro. Então, os hospitais rurais fecham. Naturalmente, o colapso segue o dinheiro. No interior do Mississippi, uma mulher está deitada no chão. Ela não está respirando. Um cinto está amarrado ao redor do braço dela. Uma agulha hipodérmica está descartada no chão ao lado dela. O hospital mais próximo fica a mais de 1 hora de distância por longos trechos de estrada rural. A ambulância vai chegar o mais rápido que puder, mas a equipe, composta por voluntários e paramédicos de meio período, está a quilômetros de distância. O operador do 911 orienta o marido a fazer compressões torácicas. 3 horas se passam até a ambulância chegar. Quando ela chega ao hospital, já teve um derrame. A obstrução ficou lá tempo suficiente para que milhões de células cerebrais já estivessem mortas. Nada. Ela ainda não se mexe, não respira, e então algo acontece. Um suspiro, um espasmo facial. Ela está viva, mas por pouco. Você a vira de lado, mantém as vias aéreas desobstruídas, observa o peito dela subindo e descendo com dificuldade, mas algo não parece certo aqui. É difícil explicar, mas o rosto dela parece estranho, caído, fraco. Nos condados do cinturão do AVC, a mortalidade por AVC é 40% maior por 100 mil habitantes do que a média nacional, quase inteiramente por causa da distância. Nos condados rurais do cinturão do AVC, o tempo médio de transporte de ambulância ultrapassa 45 minutos, 3 vezes a média urbana. Nas áreas mais isoladas, uma viagem total de 3 horas até um centro especializado em AVC não é exceção. Essa é a realidade. Os paramédicos colocam uma máscara de oxigênio na mulher, verificam seus sinais vitais e fazem perguntas enquanto a colocam na maca. Na ambulância, conectam ela a um monitor e imprimem um ECG. Não sabem ao certo o problema, mas não parece bom. A clínica de saúde local pode estabilizá-la. Eles podem estabilizá-la, mas ela precisa chegar ao hospital principal rapidamente, que fica a 1 hora daqui. Ela consegue chegar e está estável, mas isso é só o começo. As tomografias mostram que ela teve um AVC. A ressonância magnética mostra uma obstrução. Ela vai precisar de medicação, monitoramento, reabilitação. Dias e semanas se passam. Ela tem problemas de memória, fadiga, fraqueza em um dos lados do corpo. Os remédios e a reabilitação vão ajudar, mas não há garantia de que ela vá se recuperar totalmente. E isso já está ficando caro. Ela fica no limbo da cobertura. A conta é dela. Só a viagem de ambulância custou mais de $1.000. As idas ao pronto-socorro, os exames, o leito, os remédios, isso são mais dezenas de milhares. E agora, a reabilitação que ela vai precisar, a fisioterapia, os retornos, é mais dinheiro do que ela jamais conseguiria ganhar. Especialmente agora que ela tem confusão mental e dificuldade de se concentrar. O médico disse que chegar ao hospital mais cedo poderia ter feito diferença. Em condados rurais do cinturão do AVC, o tempo médio de transporte de ambulância ultrapassa 45 minutos. Novamente, 3 vezes a média urbana. E com um AVC, o tempo é fundamental. Cada minuto sem tratamento custa cerca de 1,9 milhão de células cerebrais. Isso reflete a realidade de muitas pessoas na América rural. O Mississippi está localizado no que é conhecido como o Cinturão do AVC, junto com um grupo de outros estados no sudeste dos Estados Unidos. Tudo causado direta ou indiretamente por uma combinação de baixo status socioeconômico, má nutrição, obesidade e hipertensão. Quando o acesso ao sistema de saúde é difícil, pequenos problemas viram grandes rapidamente. Se as pessoas tivessem acesso à atenção primária, em vez de depender tanto de tratamentos de urgência caros quando as coisas já estão ruins, talvez nem chegassem a ficar tão doentes. Nesse sistema atual, que prioriza o tratamento em vez da prevenção, as companhias de seguro saem ganhando, as indústrias farmacêuticas ganham, mas as pessoas perdem. A prevenção poderia resolver grande parte da crise de saúde dos Estados Unidos. Muitas vidas poderiam ser salvas antes mesmo de começarem a se deteriorar. A questão é que, nos Estados Unidos, o sistema de saúde não se resume apenas a cuidados, mas envolve incentivos, lobby e o poder decidindo o que é priorizado e o que é ignorado. E nesse sistema, o dinheiro e o lucro determinam tudo. Pensar nisso por muito tempo torna o resultado quase insuportável. Pessoas morrendo cedo por coisas que poderiam ter sido evitadas, condições que deveriam ter sido detectadas, vidas que deveriam ter sido protegidas, mas não foram. Mesmo com a tecnologia médica mais avançada do mundo,
o sistema ainda falha com quem depende dele. O local de nascimento não deveria definir sua expectativa de vida, mas para milhões define. Pelo menos temos a crença de que, vivendo em um país altamente desenvolvido, isso não deveria acontecer. Até 2030, as projeções sugerem que até 700 hospitais rurais a mais vão fechar. Já existem condados no Mississippi e na Virgínia Ocidental sem nenhum médico atuante, nenhum sequer. O mapa não está apenas piorando. Em alguns lugares, ele já está em branco. A mulher grávida que morreu a 3 minutos do hospital é um exemplo de como a geografia dos Estados Unidos falhou com ela. A parte mais perturbadora é como é fácil viver dentro de algo que decide quem ganha mais tempo e quem não ganha. Obrigado por acompanhar hoje, espero que tenha gostado. Se quiser ver mais vídeos assim, inscreva-se e ative as notificações. Isso faz diferença. Obrigado novamente e até a próxima no MapPack.